A sua irmã merece mais do que você. Você fica em casa, disse meu pai quando eu o surpreendi com uma viagem de luxo para a Grécia para sua aposentadoria. Eu sorri, concordei e garanti que as férias dos sonhos dele se transformassem no pesadelo mais humilhante que eles jamais esqueceriam. Oi Reddit, eu nunca pensei que seria o cara postar aqui, mas digamos que meu presente de férias em família acabou se tornando algo que nenhum de nós esperava. Tudo começou como uma simples surpresa de aposentadoria para o meu pai, mas quando eles decidiram me substituir pela minha irmã, eu percebi que era hora de ensinar a eles o que realmente significa ser subestimado. Apertem os cintos, esta história tem drama familiar, karma e o café mais tranquilo que eu já tomei na minha vida. Eu sou Mark, homem de 32 anos, trabalho como médico em São Francisco. Eu vinha planejando a viagem para a Grécia por 6 meses seguidos, não para mim, mas para o meu pai. O cara finalmente estava se aposentando após 40 anos na construção civil e eu achei que ele merecia algo grandioso. Eu não estava prestes a comprar um relógio ou alguma placa clichê dizendo melhor pai do mundo. Eu queria que ele visse o mundo, os telhados azuis, os pores do sol de Santorini, a comida, a brisa do mar, toda a experiência de luxo, voos em primeira classe, hotel, suíte na encosta com piscina privativa, passeios, motorista particular, guia local, reservas em restaurantes finos, tudo em meu nome. O plano era simples, surpreender meus pais no aeroporto, entregar as passagens e dizer que o filho deles tinha oficialmente superado qualquer comercial da marca que já feito. Cheguei cedo ao aeroporto de São Francisco, segurando um pequeno cartaz que dizia bem-vindos ao seu presente de aposentadoria. Sim, um pouco brega, mas parecia certo. Eles estavam voando de Denver e eu não os via pessoalmente havia quase um ano. Eu estava realmente animado. O voo deles pousou, as pessoas começaram a sair e então eu os vi, minha mãe com seu cardigan bege, meu pai caminhando orgulhoso como se ainda fosse dono de todos os canteiros de obras em que já trabalhou. Mas logo atrás deles veio algo que fez meu sorriso congelar no ar, Jéssica. Eles tinham acabado de voar de Denver numa tarde de sexta-feira e o voo para a Grécia estava marcado para o começo da manhã de sábado. O plano era dormirem na minha casa antes da grande surpresa. Minha irmã de 37 anos, a mesma Jéssica que ainda morava no porão dos meus pais, ainda tentando se encontrar, ainda dizendo que tinha dores nas costas por jogar videogame demais, estava puxando uma mala rosa do tamanho de uma geladeira e acenando como se esta fosse a celebração dela. Oi Mark, chamou meu pai sorrindo, surpresa. Sim, surpresa, forcei um sorriso. O que ela está fazendo aqui? Minha mãe olhou para qualquer lugar menos para o meu rosto. Jéssica sorriu e disse, ah, o papai não te contou? Meu pai riu como se estivesse anunciando algo adorável, sua irmã precisava de um ar fresco, então ela vai no seu lugar. Você não se importa, né? Eu olhei para ele, meu pequeno cartaz baixando devagar na minha mão. No meu lugar? Sim, disse ele, dando tapinhas no meu ombro como se não fosse nada. Você sabe o quanto a Jéssica passou ultimamente. Achamos que essa viagem ajudaria ela a recarregar. Recarregar. A palavra bateu como uma piada ruim. Jéssica passava a maior parte dos dias deitada com um controle de videogame na mão. Do que exatamente ela precisava recarregar? Do Wi-Fi dela? Eu sorri, mas não era meu sorriso simpático. Não percebi que meu presente vinha com a opção de substituir quem o deu. Meu pai riu novamente, completamente alheio ao sarcasmo. Você é sempre tão engraçado. Engraçado não era o que eu sentia. Era mais como sério que vocês estão fazendo isso de novo. Mas eu aprendi há muito tempo a não demonstrar. Você dá uma mínima emoção e eles torcem isso para virar culpa ou pena pela Jéssica. Então fiquei lá, calmo e sereno, observando meus pais paparicarem ela como se tivesse voltado da guerra. Minha mãe me lançou aquele meio sorriso nervoso que sempre aparecia nessas situações, como se soubesse que era errado, mas não tivesse coragem de impedir. Achamos que você entenderia, disse ela baixinho. Você está sempre tão ocupado com o trabalho mesmo. Tradução: você é bem-sucedido, então não tem direito de ter sentimentos. Jéssica bocejou e disse, não fica bravo Mark, você nem ia gostar de ficar andando no sol mesmo. Eu olhei para a mala dela, depois para ela. Certo, não queria interromper sua agenda ocupada de descanso. O canto do sorriso dela tremeu um pouco e só isso já me deu um leve prazer. Meu pai bateu palmas, vamos indo. Mark, você trouxe o carro, né? Claro que sim. Eu tinha alugado um SUV preto para a ocasião. A ironia de dirigir eles para a viagem de luxo que eu paguei não passou despercebida. Jéssica entrou no banco da frente sem pedir,
rolando o feed do celular como se fosse dona do carro. Minha mãe sentou atrás em silêncio, evitando meu olhar. Eu não estava com raiva no sentido de querer gritar. Já tinha passado dessa fase anos atrás. Eu estava calmo, calmo demais, o tipo de calma que surge quando você finalmente decide que está cansado de ser a rede de segurança da família. Quando chegamos na minha garagem, meu pai esticou os braços e disse: "Você sempre tem a melhor casa, filho, deveria se orgulhar." "Eu estou", respondi, "especialmente porque fui eu quem trabalhou para isso." Ele riu como se eu tivesse contado outra piada. Enquanto eles descarregavam as malas, peguei o celular da mão da Jéssica apontado para ela mesma. "Indo para a Grécia, mal posso esperar pelas praias", ela disse para seus 4 seguidores. Fiquei ali, mãos nos bolsos, observando ela postar uma viagem que não conquistou, com dinheiro que não era dela, em férias que não eram destinadas a ela. E por mais estúpido que pareça, eu sorri, porque naquele momento, vendo ela posar na frente do meu carro, eu percebi algo. Eles podem ter me substituído na viagem, mas eu ainda tinha todas as reservas, e isso significava que o jogo não tinha acabado, ainda não. Eu destranquei minha casa e comecei a carregar a bagagem. É engraçado como as pessoas se transformam rapidamente em turistas que se servem sozinhos quando outra pessoa paga tudo. Eu deixei uma mala no quarto de hóspedes, outra perto do banheiro e tentei não fazer careta quando Jéssica jogou um edredom no sofá da sala como se tivesse escolhido o melhor lugar. "Sua casa é tão fofa, Mark", disse minha mãe fazendo aquele aceno óbvio. "Tão orgulhosa de você." Meu pai bateu no meu ombro. "Você fez bem, filho. Isso vai ser ótimo para Jéssica." "Sim", eu disse, "ainda bem que vocês acham isso." Mantive a voz leve, porque gritar com pessoas de 60 anos não é produtivo e provocar uma cena só transformaria tudo em drama. Existe uma diferença entre punição e espetáculo. Eu queria resultado, não barulho. "Você sabe que o Mark fez tudo isso, certo?", disse meu pai sorrindo como se tivesse montado o itinerário ele mesmo. Jéssica riu alto e satisfeita. "Ele é um irmão tão querido." Ela olhou para mim como se esperasse que um canhão de confete explodisse do meu peito. Eu sorri e acompanhei. O sarcasmo é uma ferramenta fina, afiada o suficiente para cortar, mas cega o bastante para que a maioria não perceba. "Sim, eu fiz a parte difícil, escolher restaurantes com cadeiras confortáveis", eu disse. Ninguém percebeu a indireta. Minha mãe assentiu como se eu tivesse elogiado a salada. Depois do jantar, pedi licença. Eu tinha uma reunião tarde da noite com meu laptop, o que era verdade no sentido de que eu estava prestes a me encontrar com qualquer versão de justiça que pudesse ser executada de uma cadeira e uma conexão de Wi-Fi. Minha conta de viagens tinha sido minha por meses, cada confirmação, cada pagamento, cada pedido especial estava lá no meu perfil. Esse era o ponto. Quando você é o titular da conta, você controla os fios, e naquela noite eu planejava cortá-los. Eu entrei no painel. A página carregou com o azul suave do site de viagens que eu usava. O itinerário da Grécia estava ali: voo de ida, voo de volta, 3 hotéis, 2 transferências privadas, um tour em vinícola, um guia local por 2 dias. Tudo pago, tudo bonito. Meus dedos se moveram com eficiência clínica e silenciosa. Primeiro os hotéis. Cliquei em cada reserva, cancelar. Confirmar. O sistema perguntou sobre reembolsos. Certos fornecedores tinham tarifas não reembolsáveis, mas ofereciam créditos parciais. Ótimo. Eu não queria que eles recebessem reembolso. Eu queria a ilusão. Deixei algumas cobranças como crédito na minha conta para que a papelada ainda parecesse real caso eles dessem uma olhada. O restante eu cancelei completamente. Cada cancelamento gerava uma linha: reserva cancelada, confirmação enviada. Parecia prático. Depois, as transferências: motorista particular cancelado, operadora de passeio cancelada. Deixei algumas pequenas taxas ali, pequenos farelos financeiros que dariam mais legitimidade aos PDFs que eu criaria depois. Sem fraude, sem documentos falsos, apenas muitos cliques administrativos da pessoa responsável. A companhia aérea era a Lâmina. Eu tinha reservado ida e volta como passagens separadas, então cancelar o retorno foi fácil. Um clique. O sistema perguntou se eu tinha certeza. Tem certeza, dizia a janela, como uma consciência em forma de código. Eu confirmei. Quando o cancelamento apareceu como processado, salvei capturas de tela de cada aviso. Copiei também os antigos comprovantes de reserva, aqueles que ainda mostravam o nome do hotel, o e-mail do guia, o código da transferência. Esses originais seriam perfeitos como adereços.
As pessoas olham um papel impresso e assumem que é verdade absoluta. Eu planejava dar a eles esses adereços. Depois imprimi tudo. Formatei as páginas para parecerem oficiais, cabeçalhos, datas, pequenos logotipos. Nada falsificado, apenas capturas de tela e confirmações antigas que convenceriam qualquer pessoa com pressa. Coloquei tudo num envelope branco limpo e escrevi à mão, abrir quando pousarem. Um toque final. Na minha gaveta, encontrei um antigo cartão corporativo expirado, morto havia anos, sem nada ativo. Coloquei dentro de um porta-cartões de couro com um bilhete que dizia, cartão reserva se precisarem, aproveitem. Eu sabia que ele não passaria um centavo, mas tinha aparência profissional. Eu não queria enganar financeiramente ninguém, só queria que eles sentissem o choque da expectativa e depois a realidade. Guardei o envelope na gaveta onde o pegaria pela manhã, verifiquei as trancas das portas e apaguei a luz da sala. Fui dormir com a mesma respiração controlada que usava para suportar noites longas no trabalho. Boa viagem, parasitas, murmurei no escuro. O plano estava pronto. Na manhã seguinte eu entregaria as passagens e eles caminhariam direto para aquilo, sorrindo, animados e totalmente convencidos de que tinham recebido o mundo. A manhã chegou clara e irritantemente alegre, sábado, o dia do voo. Acordei cedo e decidi mergulhar no papel de bom filho, se eu fosse levar isso adiante, precisava parecer natural. Fiz café da manhã para eles, o pacote completo. O cheiro encheu a cozinha e, quando minha mãe entrou, eu já estava no meio de montar os pratos. Uau, alguém acordou cedo, ela disse surpresa. Dia importante, respondi virando uma omelete. Não se pode ir para a Grécia de estômago vazio. Meu pai entrou esfregando os olhos, já sorrindo. Você está mimando a gente. Sim, eu disse, esse é o plano. Jéssica apareceu por último, ainda de calça de pijama e segurando o celular como se estivesse colado à mão. Você não fez lattes com leite de aveia? Eu entreguei a ela uma caneca de café preto. É orgânico, eu disse. Ela fez uma careta e sentou. Depois do café da manhã, carreguei as malas para fora. A neblina da manhã começava a sumir, a cidade despertando aos poucos. Assim que fechei o porta-malas do SUV, minha vizinha, Senhora Lanson, saiu com seu cachorrinho. Ela sorriu ao ver as malas. Indo para algum lugar empolgante, ela perguntou. Meu pai imediatamente estufou o peito. Nosso filho planejou uma viagem para a Grécia para nós, comemoração da aposentadoria. Senhora Lanson bateu palmas. Que maravilhoso, Grécia, que bom filho você tem. Eu sorri. Ah, eles vão amar cada segundo. Entramos no carro e a ida até o aeroporto foi tranquila, sábado de manhã tinha pouco trânsito. Jéssica falou o caminho inteiro, restaurantes que ela precisava visitar, lembrancinhas que precisava comprar, quais fotos teriam mais curtidas. Minha mãe perguntou se estava tudo confirmado. Cada detalhe, eu disse, e era verdade, só não do jeito que eles imaginavam. No terminal, estacionei e comecei a descarregar. Um carregador apareceu com um carrinho e meu pai deu gorjeta como se já estivesse de férias. Eu carregava o envelope no bolso do casaco, ele tinha as confirmações impressas e o cartão inativo guardado ali dentro. Dentro do terminal, Jéssica imediatamente reclamou da fila do check-in. Você não pode fazer aquela coisa de prioridade, ela perguntou. Eu resolvo, eu disse, indo ao quiosque. Eu ainda era o titular da reserva, então o sistema de check-in me permitiu imprimir os cartões de embarque e as etiquetas de bagagem deles ali mesmo. Enquanto eu trabalhava, Jéssica começou a discutir com uma funcionária sobre o tamanho da mala de mão. Quando finalmente chegou nossa vez no balcão de despacho, a atendente sorriu. Indo para Atenas, certo? Meu pai assentiu entusiasmado. Isso mesmo, meu filho organizou tudo, motorista particular, hotel na encosta. A atendente começou a digitar e então levantou o olhar. Onde vocês vão se hospedar? Vocês têm reserva de hotel? Eu respondi rápido. Ah, é por uma empresa local, eu disse. Reservei direto com eles, bem melhor assim. Dei uma risada leve e ela sentiu, aliviada por não precisar checar mais detalhes. Entendi, disse ela, imprimindo os comprovantes de bagagem. Crise evitada. Lancei um olhar para meu pai, ele estava ocupado demais olhando o celular para perceber qualquer coisa. Depois da segurança, paramos perto da entrada dos portões. Era o ritual usual de despedida antes do voo. Minha mãe conferindo a bolsa pela 10ª vez, meu pai dando tapinhas nos bolsos, Jéssica tirando mais uma foto. Tirei do bolso o envelope branco.
Aqui, eu disse, entregando para minha mãe. Abram quando aterrissarem. Ela sorriu. O que é? Só confirmações e um pequeno extra, eu respondi. Olhei para Jéssica. Está tudo pré-pago, mas caso vejam algo que gostem, o cartão está carregado, aproveitem. Os olhos dela se arregalaram. Sério? Sim, eu disse sem mudar a expressão, considere como dinheiro de bolso. Minha mãe ficou emocionada. Você não precisava. Meu pai interrompeu. Ele sempre pensa em tudo, esse é meu garoto. Jéssica guardou o envelope na bolsa como se fosse ouro. Vou comprar algo de marca, ela disse. Tenho certeza que vai, eu respondi. O voo deles já estava embarcando, então começaram a caminhar para o portão. Jéssica me lançou aquele sorriso presunçoso, o mesmo que mexia comigo quando éramos crianças. Tenta não sentir saudade demais, maninho. Eu sorri de volta. Nem um pouco. Saí caminhando pelo terminal me sentindo mais leve do que há anos. A volta para casa foi tranquila. A cidade parecia diferente quando você não era sempre quem dava tudo. Quando estacionei na minha garagem, a casa parecia silenciosa da melhor maneira possível. Eu me servi de mais um café, sentei no sofá e finalmente soltei o ar. Eles estavam a 35 mil pés de altura, sorrindo, convencidos de que estavam prestes a viver a minha generosidade. E eu estava livre, finalmente aproveitando as primeiras férias que realmente me pertenciam. Essa paz durou quase um dia inteiro, tempo suficiente para atravessarem um oceano e fuso horários. Na manhã seguinte, meu celular começou a vibrar sem parar no balcão. Minha mãe, depois meu pai, depois a Jéssica, um atrás do outro, como um alarme que eu não programei. Deixei tocar. Minutos depois, chegou uma mensagem do meu pai. Chegamos, mas há um problema com o motorista, me ligue. Eu sorri. Problema com o motorista, hein? Soava como o ato de abertura perfeito. Eu não respondi. 5 minutos depois, outra mensagem. Ninguém apareceu. Estamos esperando há mais de 1 hora. Verifique por favor. Depois veio o primeiro correio de voz. Apertei para ouvir só para captar o tom. Oi filho, não sei o que está acontecendo. O motorista não veio. Você pode entrar em contato com a agência e ver o que está acontecendo? Ele parecia calmo, até esperançoso, o tipo de calma que não dura. Depois veio outro. Minha mãe dessa vez. Querido, o hotel disse que não consegue encontrar nossa reserva. Talvez esteja no seu nome. Essa me fez rir alto. Estava no meu nome, com certeza, só não estava mais ativa. Deixei o celular virado para baixo e fui colocar roupa para lavar. Quando voltei, tinha 7 novos recados e uma parede de mensagens. Toquei o próximo no viva voz enquanto dobrava uma toalha. Era meu pai de novo, a voz mais tensa agora. Mark, o hotel disse que a reserva foi cancelada há semanas. Eles estão dizendo que precisamos fazer uma nova. Me ligue imediatamente. Eu não liguei. Então veio a primeira mensagem da Jéssica. Claro, um recado de voz. O que há de errado com você? Os passeios são inválidos, o número do motorista não funciona e a companhia aérea diz que nosso voo de retorno nem está reservado. Você está brincando, Mark? Eu até parei de dobrar a roupa para rir. Acho que eles descobriram sobre as passagens de volta, murmurei para mim mesmo. Mais mensagens chegaram, uma atrás da outra. Estamos tentando falar com a empresa do passeio, tudo cancelado. Você sabe o quão constrangedor isso é? Você vai pagar por isso, Mark. Eu servi mais café. Quanto mais eles entravam em pânico, mais calmo eu me sentia. Não era nem satisfação, era apenas um alívio silencioso, ver toda a pressão que antes recaía sobre mim finalmente cair onde deveria. Algumas horas depois, outra mensagem chegou da minha mãe. Tivemos que reservar um Airbnb, não é grande coisa, por favor nos ligue. Em anexo havia uma foto. Eu abri. Eles estavam em frente ao que parecia a porta de um apartamento amarelo antigo, com tinta descascada. A legenda dizia, isso foi tudo que conseguimos. O rosto da Jéssica na foto era impagável, nariz enrugado, mão no quadril, óculos tortos. Rolei até outra mensagem dela, desta vez furiosa. Seu cartão estúpido não funciona, foi recusado no jantar. Você realmente achou isso engraçado? Tomei um gole do café sorrindo de canto. Achei sim, disse baixinho. Depois meu pai de novo, o 14º correio de voz, tentando soar autoritário.
Não sei qual jogo você está jogando, mas você precisa consertar isso, filho. Você arruinou a viagem da sua mãe. Precisa ligar para a companhia aérea e remarcar nosso retorno agora. Em seguida, a voz da minha mãe, mais suave, trêmula. Mark, por favor, ligue, seu pai está nervoso. A Jéssica, bem, é a Jéssica. Não podemos ficar aqui por muito tempo. O ar-condicionado não funciona e as paredes estão úmidas e há baratas por toda a parte. Eu ouvi recostado na cadeira. Paredes úmidas, perfeito. Ao anoitecer, aparentemente eles encontraram um Wi-Fi forte o suficiente para mandar fotos, imagens borradas do pequeno quarto, um banheiro com azulejos rachados e uma legenda da Jéssica. Você oficialmente perdeu a cabeça. Foi então que a mensagem em grupo do meu pai chegou, enviada a mim e à minha mãe. Estamos comprando passagens para voltar mais cedo. Essa viagem acabou. Inacreditável. Nenhum obrigado, nenhum pedido de desculpas, apenas a mesma arrogância, como se fossem vítimas de um desastre natural inesperado em vez da própria ganância. Eu não respondi, nem abri de novo. Coloquei a conversa no mudo, larguei o celular na mesa e saí para a varanda. O ar de São Francisco parecia perfeito, fresco, silencioso, estável. O telefone vibrou mais algumas vezes antes de finalmente ficar em silêncio. Horas depois, a curiosidade me venceu e eu chequei os recados de voz novamente. A voz da Jéssica explodiu como uma sirene. Espero que esteja orgulhoso de si. Estamos presos na Grécia. Você sabe o quão caro isso é? Você nos deve milhares, seu idiota. Deletei antes que terminasse. Naquela noite fiz jantar só para mim, frango grelhado, salada simples, sem ninguém reclamando de leite de aveia ou tamanho de porção. Comi enquanto rolava minhas próprias fotos da última vez que estive perto do oceano. A Grécia parecia bonita, claro, mas a paz de espírito tinha um gosto melhor. Antes de dormir, chequei o celular uma última vez. 47 chamadas perdidas, 17 recados de voz e um texto que me fez sorrir antes de apagar a tela. Era do meu pai. Você foi longe demais, Mark, vai se arrepender. Eu sorri para mim mesmo, me espreguicei e sussurrei, já não. Então coloquei o celular virado para baixo, apaguei a luz e dormi como não dormia há anos. No terceiro dia, imaginei que eles já tinham voltado aos Estados Unidos. Eu estava certo. Meu celular começou a vibrar de novo, recados de voz, e-mails e algumas mensagens irritadas. Ignorei as 10 primeiras, mas um assunto chamou minha atenção. Espero que esteja orgulhoso, você abandonou sua própria família. Abri só por diversão. Era do meu pai. Ele escreveu que as férias do inferno terminaram com batedores de carteira em Atenas roubando eles na estação de trem, que eles tiveram que juntar dinheiro para comprar passagem só de ida e de volta e que eu havia desonrado o nome da família. Rolei até o final, onde ele escreveu, fomos humilhados, perdi minha carteira, a bolsa da sua mãe foi roubada e a Jéssica estava chorando no aeroporto, você deveria se envergonhar. Eu não estava. Em vez disso servi mais um café e respondi com uma linha, talvez da próxima vez vocês reservem suas próprias viagens. Apertei enviar e voltei para minha clínica. 2 dias depois, as coisas passaram do pessoal para o público. Recebi uma mensagem de um colega, ei cara, tudo bem? Sua irmã está postando coisas estranhas. Eu chequei o Facebook. Jéssica estava em modo colapso total, longos textos sobre irmãos tóxicos, instabilidade mental e como eu emocionalmente abusei da família cancelando a viagem. Ela até me chamou de monstro narcisista com problemas de controle. A melhor parte, nos comentários, metade dos parentes aplaudia, a outra metade perguntava do que ela estava falando. Era como assistir a um circo familiar online. Depois veio o Instagram. Ela postou uma foto sentada na beira daquela cama imunda do Airbnb mofado, com a legenda, é isso que acontece quando a família te trai, #saúde mental, #jornada de cura. Eu quase cuspi minha bebida de tanto rir. Os comentários estavam cheios de simpatia de desconhecidos. Rolei pelas respostas como se estivesse assistindo a um programa de TV ruim. Naquela noite, as coisas pioraram de novo. Meus pais se juntaram à confusão. Meu pai escreveu um enorme parágrafo no post dela. Criamos um filho que achávamos que tinha moral, mas o dinheiro mudou. O que ele fez com a própria família é imperdoável. Minha mãe comentou logo abaixo com um emoji de carinha triste e por favor orem pela nossa família. A atuação foi tão dramática que quase merecia um prêmio. Então veio a parte que realmente passou dos limites. Jéssica fez uma postagem anônima no Reddit, pelo menos ela achava que era anônima, dizendo que tinha ido a uma clínica absurdamente cara em São Francisco, administrada por um médico frio que arruinou sua saúde mental.
A descrição combinava perfeitamente com a minha clínica. Ela não me nomeou, mas não foi nem um pouco sutil. Levou cerca de 1 hora até um dos meus pacientes me enviar o link dizendo isto parece você. Foi o suficiente. Liguei para o meu advogado na manhã seguinte. Ele é um cara calmo, do tipo que nunca levanta a voz, mas faz qualquer um se arrepender de provocá-lo. Contei tudo, a viagem, as postagens, as acusações falsas. Ele riu no meio da conversa e disse, vamos lembrá-los de que difamação tem consequências. Enviamos um aviso por e-mail primeiro, depois cópias físicas por entrega expressa. Também fizemos denúncias nos aplicativos de cada plataforma para sinalizar o conteúdo enquanto as cartas eram processadas. Isso acelerou tudo. 2 dias depois, o silêncio era lindo. Jéssica apagou todas as postagens, meus pais removeram os comentários e a conta anônima do Reddit desapareceu misteriosamente. Então meu pai finalmente quebrou o silêncio e me mandou mensagem, não acreditamos que você ameaçaria sua própria família com um processo, estamos falidos por causa daquela viagem e agora você quer nos destruir completamente. Eu respondi, vocês fizeram isso sozinhos. Ele não respondeu. Algumas horas depois, minha mãe tentou outra vez, Mark, por favor pare com isso, a pressão do seu pai subiu, a Jéssica está na cama chorando, você já fez seu ponto. Eu ignorei. Não estava interessado em reprises emocionais. Naquela noite, recebi outro e-mail, curto desta vez, dizia, estamos retirando tudo, não podemos pagar para lutar isso. E foi isso. Eles não pediram desculpas, não assumiram responsabilidade, apenas desistiram no momento em que as consequências apareceram. Eu não respondi. No dia seguinte, no trabalho, uma enfermeira entrou no meu consultório segurando o celular. Dr. Thompson, disse ela, está a sua irmã? Jéssica tinha tentado postar uma última indireta, algo vago como, algumas pessoas são tão obcecadas por controle que arruinam vidas. Mas mal recebeu 5 curtidas antes de apagar. Eu sorri para a enfermeira e disse, não é problema meu. No fim de semana, tudo ficou quieto outra vez. Meu celular não tocava, minha caixa de e-mails estava limpa, minha casa finalmente parecia minha. Sem barulho, sem culpa. No domingo à noite, eu estava sentado na varanda vendo as luzes da cidade quando recebi uma longa mensagem. Era do meu pai, escrita como um discurso moral grandioso. Não acreditamos que nosso próprio filho faria isso. Demos tudo a você e você nos retribui com humilhação. Você nos envergonhou na frente de toda a família. Criamos você melhor do que isso. Li 2 vezes e respondi com uma única frase. Vocês me substituíram, então eu substituí o conforto de vocês. Considerem que estamos quites. Apertei enviar, desliguei o celular e me recostei na cadeira. Pela primeira vez em anos, não me senti o personagem de fundo da história deles. Eu não era o ajudante, o consertador ou o filho esquecido tentando provar algo. Eu era apenas eu, e isso era mais paz do que qualquer viagem poderia comprar. A calma durou 3 semanas inteiras antes de o circo voltar. Era uma manhã de terça na clínica. Meu último paciente tinha acabado de sair e a sala de espera estava vazia. A segurança estava de prontidão para manter tudo privado caso qualquer drama da família aparecesse. Eu estava sentado no meu consultório revisando exames, meia xícara de café ainda morna na mesa. A porta se abriu com força, sem bater. O rosto do meu pai estava vermelho, os olhos da minha mãe arregalados, e atrás deles estava Jéssica com o celular já levantado, câmera gravando. É assim que você trata a família? Gritou meu pai. Você acha isso engraçado? Acha que nos deixar largados como animais te transforma em algum tipo de herói? Eu levantei os olhos do computador, calmo como sempre. Bom dia para vocês também. Minha mãe bateu a bolsa na minha mesa. Perdemos tudo, você entende? Aquela viagem nos custou milhares a mais por sua causa. A voz da Jéssica era aguda e trêmula. Ele não se importa, mãe, ele é um narcisista, continua, estou gravando tudo. Peguei meu café e tomei um gole devagar, olhando para ela. Jéssica, eu disse num tom frio, não autorizo ser filmado, se você postar isso vou te processar por difamação, violação de privacidade e qualquer outra coisa que meu advogado achar conveniente. Parece divertido? A mão dela tremeu. Ela baixou o celular. Meu pai deu um passo à frente apontando o dedo para mim. Você arruinou a viagem de aposentadoria dos seus pais, nos envergonhou diante de todos, os vizinhos estão rindo, a família está rindo, estamos falidos por sua culpa. Falidos? Eu disse. Vocês gastaram o meu presente numa viagem que roubaram.
Isso não é estar falido, isso se chama matemática alcançando vocês. Ele bateu a palma da mão na mesa. Você vai nos pagar cada centavo de volta. Eu não me mexi. Não, não vou. A voz da minha mãe falhou. Somos seus pais, como pode falar assim com a gente? Eu me recostei, ainda segurando a caneca. Vocês arruinaram a própria viagem no segundo em que trocaram o nome na lista de convidados. Ninguém falou nada. Até a Jéssica congelou. O rosto do meu pai se contorceu como se eu tivesse dado um tapa nele. Você acha que é esperto, né? Criamos um filho ingrato. Sim, eu disse, vocês criaram 2 filhos na verdade, só nunca pararam de criar um deles. Jéssica engasgou. Meu Deus, você é inacreditável. Obrigado, respondi. Agora, a menos que alguém aqui precise de atendimento médico, este é meu local de trabalho e eu apreciaria que saíssem antes que eu chame a segurança. Isso quebrou o silêncio. Eles se viraram e saíram furiosos, Jéssica resmungando sobre me expor na internet. A porta do corredor bateu tão forte que tremeu. Minha enfermeira apareceu na porta, olhos arregalados. Aquela era sua família? Infelizmente, eu disse, tomando outro gole. Mas já tiveram alta. À tarde, a campanha difamatória começou. Primeiro, alguns posts da minha mãe no Facebook, longos parágrafos chorosos sobre como o próprio filho destruiu a vida deles, como foram humilhados e ficaram sem um centavo, como bondade foi retribuída com crueldade. Depois meu pai começou a ligar para toda a família, recontando a história da Grécia, mas com umas fantasias criativas. Na versão dele, eu tinha hackeado a viagem, roubado o dinheiro deles e rido enquanto sofriam no exterior. Na sexta-feira, meu celular estava acendendo com mensagens de primos, tias e pessoas que eu não via há anos. Você foi longe demais, Mark, eles são seus pais, mostre algum respeito, todo mundo comete erros, você deveria ter perdoado. Um parente até escreveu, você tem sorte que o vovô não está sabendo disso, ele perderia a cabeça. Eu sorri. Perfeito, murmurei. Exatamente quem eu queria que soubesse. E claro, 2 dias depois, o vovô ligou. Agora, meu avô não é um homem que desperdiça palavras. Militar aposentado, ainda afiado, do tipo que silencia uma sala só com um suspiro. Ele disse, estou recebendo ligações a semana inteira sobre você e seus pais. Estou cansado de ouvir os 2 lados por terceiros. Vamos jantar amanhã à noite, todo mundo vai, vamos resolver isso como adultos. Eu podia ouvir o tilintar da corrente do velho relógio de bolso dele ao telefone. Era o som da sentença final. Claro, eu disse, avise a todos que estarei lá. Ele fez uma pausa. Você não vai começar a gritar, vai? Não, vovô, eu disse sorrindo, estou levando comprovantes, não um megafone. Ele riu uma vez. Esse é meu garoto. Quando desliguei, fiquei olhando para o calendário. Amanhã às 7 da noite, o grande confronto. Uma parte de mim já se sentia exausta, outra parte, estranhamente pronta. Eu não ia explicar, implorar ou justificar nada. Não precisava. Eles queriam plateia? Tudo bem. Que tivessem. Passei aquela noite revisando meus arquivos, recibos da viagem, confirmações de reserva, trilhas de e-mail, tudo organizado e impresso. Eu não ia discutir. Eu ia encerrar o barulho permanentemente. Antes de sair do trabalho no dia seguinte, disse à recepcionista, se alguém ligar dizendo ser minha mãe de novo, diga que estarei ocupado pelos próximos 10 anos. Ela riu achando que era piada. Naquela noite, atravessei a cidade dirigindo até a casa do vovô, a mesma que recebia todos os tanques de vinhos quando eu era criança. Ao estacionar, já conseguia ver silhuetas pelas janelas, minha mãe andando de um lado para o outro, meu pai gesticulando, a Jéssica rolando o celular como se fosse um escudo. O vovô sentado à cabeceira da mesa, quieto, imóvel. Respirei fundo, ajeitei o casaco e caminhei até a porta. Em qualquer outra noite, seria apenas mais um jantar de família, mas naquela noite era a noite em que eu deixaria de ser o bode expiatório da família e passaria a ser o lembrete do que limites realmente são. Toquei a campainha uma vez. O vovô abriu pessoalmente, expressão indecifrável. Que bom que veio, ele disse. Eu não perderia, respondi entrando. O ar estava pesado, a tensão quase palpável. Todos se viraram para mim. Aquilo não seria uma briga. Seria um acerto de contas. A família toda sentada à mesa como num julgamento.
O vovô na cabeceira, com seu cardigan cinza, a expressão dizendo, uma palavra errada e você está acabado. Minha mãe ao lado do meu pai, sussurrando nervosa. Jéssica scrollando o celular fingindo que não se importava. Sentei-me de frente para eles, mãos entrelaçadas, calmo como um cirurgião antes do procedimento. O vovô pigarreou. A conversa cessou instantaneamente. Bem, ele disse devagar, olhando diretamente para mim, ouvi as histórias. Você deixou seus pais largados em outro país, sem dinheiro, humilhados e furiosos. Ele se inclinou para a frente, olhos afiados. Isso é verdade? Eu sustentei o olhar. Em grande parte. A testa dele franziu. Mark, não é assim que família trata família. Você passou dos limites. Eu não estremeci. Eles foram primeiro. A sobrancelha dele subiu. Explique. Então eu expliquei. Contei tudo, mas sem emoção, só fatos, calmos e medidos. Como eu vim ajudando com contas desde meus 20 anos, como paguei reparos, aniversários, voos e emergências que de alguma forma sempre beneficiavam a Jéssica. Descrevi como planejei a viagem à Grécia, um presente de aposentadoria para celebrar o trabalho do meu pai, como economizei, reservei tudo na minha conta e quis deixá-los orgulhosos. Depois contei como tudo acabou antes mesmo de começar, como eles me trocaram sem pensar duas vezes. Meu pai apareceu no aeroporto com a Jéssica no meu lugar, disse eu tranquilamente, me disse que ela precisava de ar fresco, que eu não me importaria de dar meu lugar, como se não fosse nada, como se eu não existisse. Jéssica revirou os olhos. Ah, por favor, você está exagerando. Eu a encarei. Você ocupou meu assento numa viagem que eu paguei, Jéssica. A sala ficou muda, nem o vovô interrompeu. Continuei, vocês me humilharam naquele dia, não por fazerem a viagem, mas por provarem que eu nunca importei de verdade para esta família a não ser quando estava pagando algo. Minha mãe sussurrou, isso não é justo. É preciso, eu disse, vocês a protegeram a vida inteira, cada erro, cada fracasso, ela nunca enfrentou consequências. Eu trabalho a vida inteira e vocês recompensam a preguiça dela tirando o meu lugar. Então sim, deixei vocês irem para a Grécia, só garanti que combinasse com o que tinham me dado, nada. A expressão do vovô endureceu. Ele se recostou na cadeira, braços cruzados. Meu pai falou, a voz aumentando, cometemos um erro, mas o que você fez foi cruel, Mark, ficamos largados em outro país. Vocês me largaram dentro da minha própria família, eu disse, vocês só finalmente sentiram o gosto disso. Jéssica bateu o celular na mesa. Isso é ridículo. Vocês estão agindo como se eu fosse a vilã porque quis viajar. Você é tão dramático. O vovô virou-se para ela devagar. Jéssica, quieta. Ela congelou. O vovô raramente levantava a voz, mas quando fazia, o ar mudava. Ele olhou para ela da forma que só um homem velho, sem mais paciência, consegue olhar. Você tem 37 anos, ainda vivendo às custas dos seus pais, e tem a coragem de agir como se tivesse direito ao trabalho dos outros. Seu irmão dá ao seu pai o presente de uma vida inteira, e você toma porque precisava de ar fresco. Vergonhoso. A boca de Jéssica caiu aberta. Você está do lado dele? O lado dele é o único que faz sentido, disse o vovô. Seus pais permitiram isso e agora estão chorando por consequências. Meu pai tentou falar, nós não. O vovô bateu a mão na mesa fazendo os pratos tremerem. Chega! Vocês criaram um filho para trabalhar por tudo e outro para esperar tudo. Desta vez vocês tiraram do filho errado. A sala ficou em silêncio mortal. Ele se virou para mim. Mark, você trouxe comprovantes? Assenti e deslizei a pasta pela mesa. Tudo, voos, hotéis, reembolsos. Eu não ganhei um centavo com isso, só retirei o conforto deles. O vovô folheou algumas páginas e então olhou para minha mãe e meu pai. Vocês vão pagar cada centavo a ele, cada reserva, cada taxa. Esclareci que a maior parte dos valores altos já tinha sido reembolsada ou creditada de volta para mim. O que eles deviam era apenas o não reembolsável e o transtorno que criaram. Os olhos do meu pai se arregalaram. Vamos lá, não podemos pagar. Você devia ter pensado nisso antes de roubar dele, cortou o vovô. O lábio da minha mãe tremeu. Nós não roubamos, só. Vocês pegaram o presente dele e deram para outra pessoa, disse o vovô friamente. Se isso não é roubo, é algo pior. Jéssica cruzou os braços. Eu não vou pagar nada. O vovô virou-se para ela.
Você não precisa. Está fora. Sem mais ajuda desta família. Sem dinheiro, sem desculpas. Quer viver como adulta, comece a agir como uma. Jéssica levantou da cadeira. Vocês são todos tóxicos, cada um de vocês. A voz do vovô ecoou, sente-se. Ela congelou no meio do passo, olhos arregalados. Ele apontou para a porta. Aliás, esqueça. Vá. Você já falou demais. Ela saiu batendo a porta da frente com tanta força que as janelas tremeram. Minha mãe começou a chorar baixinho. Meu pai olhou fixamente para o prato, sem palavras. O vovô permaneceu firme, calmo. Vocês dois devem pedir desculpas ao seu filho agora. Demorou um pouco, mas eles pediram. A voz do meu pai falhou. Mark, sentimos muito, você não merecia aquilo. Minha mãe assentiu entre lágrimas. Você sempre foi bom para nós, só não enxergamos. Assenti. Eu sei. Comemos em silêncio depois disso. A comida estava fria, o ar pesado. Quando tudo acabou, o vovô me acompanhou até a porta. Na varanda, ele me entregou a pasta de volta. Você se comportou como um homem, disse baixinho. Você não gritou, não bateu em ninguém, você mostrou a verdade. Isso é mais poderoso do que qualquer coisa. Assenti com um leve sorriso. Eles precisavam disso. Ele concordou. Precisavam, mas não carregue mais os erros deles. Você fez sua parte. Agradeci e caminhei até meu carro. O ar da noite estava fresco, as luzes da rua zumbindo suavemente. Pela primeira vez em anos, eu não me senti o estranho dentro do meu próprio sangue. Ao sair da garagem, olhei pelo retrovisor para a casa do vovô desaparecendo atrás de mim. Não era mais vingança. Era encerramento.